Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. No vídeo de hoje eu venho falar-vos sobre uma das minhas últimas leituras, que é como quem diz, venho falar-vos sobre o Baioa Sem Data para Morrer, um livro do Rui Colseiro, editado em junho pela Porta Editora. Ora, antes de vos dar a minha opinião sobre este Baioa, porque já é conhecido entre muitos leitores só como Baioa, antes de vos dar a minha opinião sobre esta leitura, só situar-vos ligeiramente na história, porque vocês sabem que eu também não gosto muito de contar tudo porque eu não sou a Wikipédia, mas dizer-vos como cheguei até esta leitura e qual é o tema central da história. Eu li este livro no âmbito da comunidade de leitores da Maia, como vocês provavelmente sabem, é uma comunidade de qual eu faço parte já há algum tempo. É dentro desta comunidade que eu tenho conhecido vários autores portugueses contemporâneos e uma série de outros autores de outras obras que algumas eu nem sabia que existiam, outras eu sabia, queria lê-las, mas ainda não tinham sido uma prioridade. Enfim, acaba por ser uma boa opção, no meio de tantas leituras possíveis, estarmos dentro de uma comunidade de leitores com a qual nos identificamos, para também de alguma forma orientarmos as nossas leituras no meio das múltiplas possibilidades. Mas pronto, o livro que nós tínhamos escolhido para ler agora em agosto, portanto em agosto nós não nos reunimos, mas o autor que nós recebemos em setembro foi então o Rui Colseiro, com esta sua obra de estreia, e o Baioa é uma história que se passa em Guarda-e-Feia, uma aldeia alentejana, e que é uma história que tem como personagem principal então este Baioa e é narrada por um professor cujo nome nós não sabemos, mas é um jovem ali na casa dos 30. A história passa-se ainda por 2015 e este professor vai parar a Guarda-e-Feia por uma circunstância um bocado caricata, vá. Porque o Baioa, que é um idoso, o chamado velho faz tudo lá de Guarda-e-Feia, já era viúvo e decide recuperar as casas da aldeia, que é uma aldeia já com pouca população, decide recuperar aquelas casas, dar-lhes uma nova roupagem, uma nova vida, tornar a aldeia novamente acolhedora, bonita e, quem sabe, trazer novos habitantes para Guarda-e-Feia ou habitantes que herdaram estas casas, que por algum motivo não as reabilitam, porque não têm dinheiro, porque não têm interesse, enfim. E uma das casas que ele vai então recuperar é a casa que a mãe do nosso narrador, a mãe do professor, herdou. E ele recupera e depois entra em contacto e diz: a vossa casa está pronta a habitar novamente. Embora, claro, o Baioa não andasse ali a fazer obras megalómanas, ele conseguia ali uns negócios que lhe permitiam poupar muito dinheiro e recuperava as casas com materiais simples, mas tudo muito, muito digno. E então este jovem vai a pedido da mãe lá visitar a casa, agradecer pessoalmente ao Baioa e comunicava-se com ela, até por telemóvel, e há aqui muito presente esta questão do vício das redes sociais. Ele então comunica com a mãe e mostra como é que está a aldeia, como é que estão as pessoas e acaba por se mudar para lá. Ele, que era um jovem para a minha idade, assim muito... que vivia na capital, mas que no meio de tanta gente era bastante solitário e a vida não corria propriamente de feição, não é? É aquelas alturas da vida em que uma pessoa só vai vivendo, não é? O tempo vai passando e é telemóvel, trabalho, casa e a vida é mais ou menos isto. Ele vai então passar uma temporada à Guarda-e-Feia, decide que precisa desse retiro e é curioso ver que ele, que vivia numa cidade cheia de gente e na verdade não pertencia propriamente a nada, vai para uma aldeia com poucos habitantes, com habitantes bastante idosos, e ele passa a ter uma vida social. Uma vida social da aldeia, que é muito ali na taberna, é muito ali com pessoas que têm outras vivências, outra escolaridade, enfim, esta dualidade, não é? O jovem e o velho, o campo e a cidade, a tecnologia ou a falta dela, o ajudar o próximo ou viver de forma muito egocêntrica. Há aqui muito estes opostos. O livro é consideravelmente grande, isto são umas 450 páginas, que é até uma crítica que costumam apontar-lhe. Eu percebo, eu pessoalmente também teria tirado aqui algumas enumerações, algumas descrições que se calhar não fariam grande diferença, podem ser bonitas de ler, mas podem não fazer propriamente grande diferença. No entanto, o livro esteve para ser maior, disse-nos o autor lá no Encontro da Maia, conseguiu chegar a um consenso com a editora e cortar algumas partes, e por isso
é o que temos, são 450 páginas, com um início um bocadinho lento. Por isso, o que eu acho é que devem entrar neste livro sabendo que não vai ser propriamente um livro cheio de ação, não vou encontrar aqui um thriller, um policial. O livro passa-se no Alentejo e tem um ritmo alentejano. É um ritmo mesmo do interior do país e essa questão também está aqui muito, muito presente. A questão do interior como sempre a última aposta por parte do governo, é sempre o último a ter investimento, tem falta de infraestruturas, por isso acho que também é um bom livro para alertar consciências para esta questão. É um livro que, para além de tudo isto, e a história vai muito para além daquilo que eu disse, isto é muito o início, porque é que este professor vai para a aldeia, quem é este Baioa e porque é que eles vão relacionar, mas o título do livro, recordo, não é só Baioa, é Baioa sem data para morrer, por isso há aqui algo que suscita este título mais comprido, não estava à espera disso. Salientar-vos só que este livro é um livro que tem muitos temas, como eu já disse, até aquela questão dos opostos e muitos outros que eu não referi, mas também tem aqui um mix de alguns géneros. Temos aqui umas nuances de realismo mágico, um episódio ou outro assim mais gótico, mais na onda do Frankenstein, ali da Mary Shelley, enfim. Tem aqui uma mistura de coisas que eu até por norma não aprecio, mas que aqui conseguiram construir um todo bastante interessante. E é um livro que me fez, primeiro, relembrar o meu próprio vício relativamente ao telemóvel, e isso aparece várias vezes no livro, se calhar até tirava algumas vezes, porque se percebeu a mensagem, e eu própria diminuí a minha utilização do telemóvel, porque tirei várias notificações, por isso, já há aqui palmas para este Baioa que me fez repensar alguns comportamentos, mas este livro, enquanto leitora, trouxe-me uma coisa bastante positiva. Ele fez-me aceitar que há livros que nem é só a questão de terem um final aberto, um final fechado. Há livros que eu não vou saber tudo, eu não vou ter explicações para tudo, o autor não me vai dar dados para que eu consiga perceber o caminho que as personagens tomaram. Às vezes tenho de aceitar que há coisas que não dispomos de todas as informações, que aliás é o que acontece na vida. Muitas vezes nós vamos apanhando umas pistas daqui e da acolá, mas não conhecemos o todo, não ouvimos todas as versões e por isso não sabemos tudo o que se passa. Este livro fez-me, enquanto leitora, tornar-me um bocadinho mais tranquila, vá. De salientar que este é um livro muitíssimo bem pontuado. Eu sei que isto não devia ser um fator de ser digno de salientar em 2022, mas infelizmente é, porque muitos livros não o são. Às vezes não é problema da origem, é um problema da tradução, falta de revisão, falta de conhecimentos, não sei, mas este é realmente um livro bem pontuado, bem escrito, tirando o facto de ser assim uma narrativa mais lenta. Não parece um livro de estreia, na minha humilde opinião. Recebeu críticas bastante positivas, construtivas por parte do Walter Ugumem e sobretudo por parte do Alberto Manguel, que compara este livro ao Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Não sei se vos serve de comparação, pessoas sobretudo têm uns gostos parecidos com os meus. Eu não sou fã de realismo mágico, como sempre vos disse, embora tenha começado a tolerar um bocadinho, até muito por fruto da banda desenhada, mas eu não gostei do Juan Rulfo com o Pedro Páramo. Não problema da obra, não estou a falar da qualidade técnica, nem sequer quero discutir isso porque não tenho conhecimentos para, mas uma questão de gosto. Eu, Silvéria, leitora, não sou fã do Pedro Páramo, não sou fã do 100 anos de solidão e por isso este livro, se fosse mais realismo mágico do que eu provavelmente também não gostaria. É uma comparação que o Manguel faz, quem sou eu para criticar o Manguel ou para duvidar do Manguel, mas eu pessoalmente gostei mais deste. Também porque tem um lado muito português, uma alma muito lusa, aqui com uma série de outras questões que eu não vos posso dizer, senão estragava a leitura, mas é um livro que vos exige calma, por isso mesmo para leitores habituais de ficção literária, se calhar têm de ir por este livro sabendo que vai ser ali um livro que se calhar vai demorar mais do que o habitual a ler, ou então não, porque há pessoas que pegam nele e ficam viciadas, e eu no início fui uma leitora mais lenta, ali as últimas 250 páginas eu li praticamente num dia. Também estava de férias, é um facto, mas podia ter ido fazer outras coisas e decidi ficar no sofá a lê-lo, o que diz muito sobre ele. E pronto, esta é a minha sugestão de hoje, uma sugestão de um autor nacional, de um autor que começou agora a dar os seus primeiros passos enquanto autor, embora
Sendo o editor da Contraponto, já conheça muito bem o mercado editorial, saiba mexer-se muito bem aqui no meio. É um livro que requer calma, que requer algum poder de encaixe por parte do leitor. E gostei muito de acompanhar este Bioa. Este professor, cujo nome não conhecemos e que ele próprio diz que é um narrador pouco confiável, só estou aqui a dar uma notazinha. E tem aqui várias personagens muito características da aldeia. Em alguns aspectos fizeram-me lembrar a minha trofa do final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando as pessoas ainda se ajudavam muito, não é? Com pequenas obras em casa, e havia muito este espírito de cooperação. E é um livro que se passa no Alentejo, podia ser em qualquer zona do interior, é um livro engraçado por vezes. Não vou dizer que me levou às lágrimas nem nada disso porque estaria a exagerar, mas é um livro que me fez realmente refletir em alguns aspectos. Comover-me até com a terceira idade, com o seu isolamento, às vezes com a sua falta de apoio, de reconhecimento, com a sua melancolia, muitas vezes associada quer à terceira idade, quer às aldeias que estão a perder habitantes, e não se faz muito relativamente a isso. E nesse sentido acho que é um livro que tem vários ingredientes que podem agradar vários leitores, por isso esta é a minha sugestão de hoje. Espero que um dia lhe possam dar uma oportunidade e dizer a vossa mais sincera opinião, como eu acabei de fazer aqui. Por hoje é tudo, eu vejo-vos no próximo vídeo e até lá, boas leituras! Adeus!